porque a gente vai arquivar isso para quem não pôde assistir. Pronto, excelente. Com você, Eli. Obrigada. Oi, gente, bom dia! Antes de iniciar as minhas palestras e os meus treinamentos, eu gosto sempre de agradecer. Que bom que vocês estão aqui hoje, nessa manhã maravilhosa de sábado, para falarmos sobre atitude empreendedora e comunicação estratégica. E para quem não me conhece, eu sou a Lívia Horta, eu sou filha do senhor Astrogildo, da dona Terezinha, irmã da Leandra e amiguinha de Tululu Francisco, que é uma calopsita que chegou lá na minha casa voando, e já tem uns 3 anos que ele está lá. A minha jornada profissional, ela se inicia numa empresa que chama-se ThyssenKrupp Bilstein Brasil, em Ibirité, Minas Gerais, Brasil. E lá na ThyssenKrupp eu trabalhei na área de gestão de pessoas, na parte também de responsabilidade social e comunicação organizacional. Eu fiquei na ThyssenKrupp durante 7 anos, entendi todos os subsistemas organizacionais e eu posso dizer para vocês que a ThyssenKrupp foi o grande amor da minha vida. Só que eu precisava sair. E aí eu fui trabalhar no Centro Universitário de Belo Horizonte, o UniBH, para uma nova experiência. Lá eu trabalhei durante 4 anos e meio e foi também uma experiência extraordinária. Em 2014 eu iniciei uma leve transição, onde das 8 às 18 eu trabalhava como analista de comunicação e gestão de pessoas, e das 19 às 22h30 eu ia para o meu grande playground, que é a sala de aula. No ano de 2017, eu definitivamente saí do UniBH e iniciei uma carreira solo como treinadora, mentora, professora e palestrante. Hoje, eu tenho uma empresa, junto com a professora Leila Said, que chama-se Universidade Convergente, e tenho também um módulo de oratória estratégica online. Nesse módulo, eu ajudo pessoas a acelerarem a sua autoconfiança para falar em público em situações desafiantes. E vocês podem contar comigo aí nessa jornada. Então, vamos juntos. Quando a Roberta, ela chegou para mim e me fez esse grande convite, ela disse para mim assim: Olívia, nós precisamos falar sobre essa parte de empreendedorismo, mas pelo fato de você também ter essa expertise em comunicação, o ideal seria que você falasse dessas suas 2 experiências. E estruturando aqui todo o conteúdo, eu fiquei pensando assim, o que é que eu posso entregar que seja inovador e refrigério para esse momento tão desafiante que nós estamos vivendo? Então, eu quero trazer para você 7 orientações que me movem e que eu acredito que vão renovar você, que vão mover você e trazer você também para uma mentalidade diferenciada. Então, nós vamos passar durante essa jornada e fiquem à vontade para vocês poderem fazer ponderações, eu estou aqui justamente para isso. Então, vamos juntos. O nosso primeiro ponto de partida é o círculo dourado. O que o círculo dourado ele é tão poderoso e tão importante para mim? Em 2012, eu tive contato com o círculo dourado e ele mudou completamente a minha vida e a forma como eu me relaciono com o meu negócio. O Círculo Dourado, ele foi idealizado por Simon Sinek. O Simon Sinek, ele fala justamente que, geralmente, as pessoas, elas respondem nesse círculo de fora para dentro, começando pelo o quê. E quando a gente responde o que a gente faz, a gente geralmente não inspira as pessoas. Então, o ideal, a receita do Círculo Dourado, é você iniciar o círculo de dentro para fora. De dentro para fora. Sempre se perguntando primeiro, por que você faz o que faz? Qual que é o seu propósito? Qual que é a sua causa? Depois é você se perguntar como que você faz o que faz. Quais são os seus diferenciais? E finalmente, as pessoas, elas perguntam para mim o que eu faço, eu não digo o que eu faço. Eu digo hoje o meu propósito é trabalhar a aceleração de pessoas para que possível ser desafiantes. André,
Não tá funcionando aqui no segundo link, não. O áudio tá muito ruim. Diversas insights, eu faço e amo o que faço. E aí a pessoa pergunta, e o que é que você faz? Então eu digo, eu sou treinadora, eu sou mentora, eu sou palestrante, eu sou professora. E as pessoas falam, oi. Consigo. Manda para mim. Eu vou entrar aqui no meu... Obrigada. André, você já mandou lá, ué? Vou nem entrar. Espera aí, então. Não, relaxa, tá tudo bem. Eu coloco como André, pedir participação e apresentar também simultaneamente? É só ela repetir a pergunta antes de responder, eu acho que dá certo. Eu posso colocar como pedir participação e colocar a apresentação? Perfeito. Quem? Na verdade, aqui, ó, é essa aqui e essa aqui. Então, eu teria que entrar de novo, peraí. É só compartilhar? Vê se rolou aí. Vocês conseguem me ouvir nas duas? Não escuto a Lívia. Opa! Eu tô só na segunda sala. Confio. Tá desligado. Ô, André. Sim, André, mas tem E aí, turma, tá me ouvindo? Não. Escutou agora? Não, é Geraldo, André, tudo bem? Bom dia. Pronto, pode ir, Lívia. Então tá, então vamos fazer o seguinte, para que vocês não percam aí o fio da meada, eu vou voltar novamente para a nossa orientação, que é a orientação de número 1. Então, nós estamos na nossa palestra falando sobre atitude empreendedora e comunicação estratégica em tempos de crise. Eu quero trazer para você 7 orientações que me renovam e que elas vão renovar você também e que são poderosas. E se aplicadas, eu acredito que você vai sair muito melhor nesse momento que você está vivendo e que nós estamos vivendo. Eu fui apresentada em 2012 para o Círculo Dourado. E o Círculo Dourado é um ponto de partida da minha vida que mudou completamente a forma como eu lido com o mundo e lido comigo mesmo. O Círculo Dourado foi idealizado pelo Simon Sinek. E ele fala que geralmente as pessoas, elas respondem o que elas fazem. Elas não respondem por que elas fazem o que fazem. Então, é muito importante que ao invés de você dizer o que você faz, você inicie o círculo de dentro para fora. De dentro para fora. Isso quer dizer que é importante que você responda por que você faz o que faz.
qual é o seu propósito, qual é a sua causa. Na sequência, você precisa responder o segundo aro desse círculo, que é como você faz o que faz. Quais são os seus diferenciais, quais são os seus talentos. O terceiro ponto é o que você faz o que faz. A maioria das pessoas, elas só sabem responder isso e isso não inspira. Então, a ideia é você responder o seu porquê. Qual é o seu propósito? Qual é a sua causa? Então, quando as pessoas perguntam para mim o que eu faço, eu não respondo o que eu faço, porque isso não vai inspirar. Eu respondo por que eu faço o que faço. Então, eu digo que eu sou uma aceleradora de pessoas. Eu ajudo pessoas a acelerar a sua autoconfiança para que elas consigam falar em público em situações altamente desafiantes. E eu ainda digo que eu sou uma explosão de energia, de ideias e insights mirabolantes. Na sequência, eu respondo como, porque a pessoa vai querer saber, nossa, mas como é que ela faz isso? Por meio de palestras, cafés, aulas, cursos, boas conversas, troca de ideias. E aí a pessoa pergunta, nossa, mas o que é que você faz? Então eu digo que eu sou uma treinadora, professora, palestrante e mentora. E é isso que provoca esse enchantment, é a parte do propósito. Então sempre se pergunte inicialmente, por que você está fazendo o que está fazendo? Eu quero que você pense sobre isso. E como você faz o que faz? O como você faz é o seu diferencial. O como você faz é o seu talento, é aquilo que você vai entregar. Existe um livro que chama-se A Estratégia do Oceano Azul. A Estratégia do Oceano Azul, onde você tem dois oceanos, o Oceano Vermelho e o Oceano Azul. No Oceano Vermelho, as pessoas, as empresas, elas fazem mais do mesmo. No Oceano Azul, não. Não existe concorrência. Eu posso trazer um exemplo para você muito claro sobre o que é o Oceano Azul. Circo. Tem palhaço, tem malabarista, tem trapezista, tem mágico. Todo circo tem isso. Mas existe um circo que é altamente diferenciado. E que circo que é esse? É o Cirque du Soleil. O Cirque du Soleil, ele é circo, o modelo de negócio é circo, mas ele é um circo completamente diferente. Então eu pergunto para você, quais são os seus talentos? Quais são as entregas diferenciadas que você faz? Por que é que as pessoas vêm procurando por você para executar determinados serviços? Por que elas pensam em você? E, finalmente, você precisa fazer essa pergunta. Quem você é e quem você quer ser? Quem você é e quem você quer ser? Porque aí você pode dizer o que você faz. Só que se você só disser o que você faz, isso não vai provocar enchantment, encantamento nas pessoas. Então tenha esse brilho nos olhos. Saiba qual é o seu motivo, o seu real propósito daquilo que você está fazendo, para que você consiga entregar o que eu chamo de over-delivery. O over-delivery é a entrega acima da média, aquela entrega que não é medíocre. Porque você está entregando, vibrando na frequência do seu propósito. Então, esse é o nosso ponto de partida. O item de número 1 é o Golden Circle, é o círculo dourado do Simon Sinek. Ele, inclusive, tem um vídeo no TED Talk que fala justamente sobre isso, que chama-se Como Grandes Líderes Inspiram a Ação. Então, eu recomendo que vocês assistam aí, vocês terão acesso também a esse conteúdo que eu vou disponibilizar para vocês. Além do círculo dourado, nós temos o item de número 2. Esse item de número 2, para mim, ele é extremamente precioso e altamente estratégico. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a entender o seu propósito, você precisa também ter o que nós chamamos de inteligência emocional. Mas, para além da inteligência emocional, Daniel Goleman, que é o autor de Inteligência Emocional, ele fala sobre ressonância dinâmica. E como que essa ressonância dinâmica ela pode ressoar dentro de você? Existem 4 fatores que fazem com que um líder ele ressoe. Você tem autoconsciência, autogestão,
empatia e habilidades sociais. Por que esses 4 fatores eles são importantes? A autoconsciência é quando você começa a se conhecer. A autoconsciência é a busca pelo seu autoconhecimento. Junto dessa sua autoconsciência, você precisa ter autogestão. A autogestão é você conseguir entender o seu corpo, a sua mente e trabalhar os controles dos impulsos biológicos que acontecem com você. Não dá para você explodir de uma hora para outra. Você precisa permanecer impecável, só em situações extremas que talvez você vai perder o seu prumo, você vai se desnortear. Você precisa ter um equilíbrio. E junto disso, é importante que você trabalhe a sua empatia, principalmente nesse momento. E se as pessoas acham que empatia é uma palavra da modinha, elas estão extremamente enganadas. Empatia não é a palavra da moda. Empatia é algo que nós deveríamos utilizar desde o início do nosso nascimento, desde que a gente foi concebido lá na barriga da nossa mãe. É ter um olhar cuidadoso, acolhedor, sensibilizado pelo outro. E as habilidades sociais, como influência, trabalho em equipe, relacionamento interpessoal, uma boa comunicação. Se você tem gaps, tem dificuldades em trabalhar a sua inteligência emocional, a sua autoconsciência, prever cenários, situações que possam te impactar, comece a fazer o exercício de trabalhar isso dentro de você. Daniel Goleman diz que o líder, ele ressoa, mas poucas pessoas, elas conseguem ser ressonantes. Por quê? Até os 25 anos nós conseguimos ressoar bem, porque esses 4 fatores, eles podem ser bem trabalhados. Mas depois dos 25 anos, geralmente, os nossos comportamentos, eles ficam arraigados. Dessa forma, você vai precisar dedicar-se um pouco mais para que você tenha esses 4 fatores. Há pessoas que têm autoconsciência, habilidade social e empatia, mas não conseguem fazer sua autogestão. Há pessoas que têm a sua autogestão, a sua autoconsciência, habilidades sociais, mas não têm empatia com o outro. Daí, você acaba não ressoando. Então, pense nisso. Pense na força de uma liderança ressonante. E a liderança ressonante, ela acontece a todo momento. Essa semana, eu tive uma situação na segunda-feira um pouco complicada, porque à noite, como eu dou muitas aulas, eu comecei a falar um pouco mais alto e a minha vizinha aqui de baixo, ela começou a bater no teto e começou a fazer barulho aqui dentro da minha casa. E mais que depressa, quando eu terminei a minha aula, eu desci até o apartamento dela para poder entender o que tinha acontecido. E ela ficou surpresa quando ela me viu, porque eu estava ali tentando administrar aquela situação com extrema empatia. Porque nós sabemos que nós estamos em casa e a gente vai precisar de ficar em casa por mais um tempo. E precisamos ter uma boa convivência com as pessoas que estão ao nosso redor. E ela se sentiu grata, porque ela nunca pensou que eu pudesse ir lá até a casa dela para poder conversar com ela. E ela ainda me disse, Olívia, eu ainda fiz uma denúncia sobre você com o síndico. Eu falei com ela, super entendo, eu vou aceitar a sua denúncia, não tem o menor problema, mas o mais importante é que a gente consiga criar um relacionamento aqui de maneira que eu não incomode você mais, porque isso é da minha responsabilidade também, e eu assumo que eu preciso melhorar diante disso. Se eu estou incomodando, por favor, me informe. Tudo isso de uma maneira muito leve. E aí, pensando no recurso da empatia, eu também trabalhei a comunicação não violenta. Mas, para além da comunicação não violenta, eu trabalhei 3 fatores. 3 fatores de persuasão. Aristóteles, ele traz 3 meios de persuasão. Aristóteles, ele fala sobre, é um filósofo, e ele fala muito sobre a questão da retórica e da oratória.
O que é importante que você saiba nesse cenário que nós estamos vivendo, e até mesmo antes, é que a comunicação, ela requer persuasão, e de forma ética e ecológica. O que é que você precisa saber com relação a esses 3 meios de persuasão? O primeiro ponto que você precisa saber é que se você fala bem, você pode dizer para mim que você conversa com as pessoas, logo você tem oralidade. Mas se você traz à tona a consciência daquilo que você está dizendo, você tem oratória. E se você encara a persuasão como um plus, você tem a retórica. A retórica significa a arte de persuadir. A oratória significa a arte de falar bem. Orato vem de orar. Orar significa declarar aquilo que lhe fala a alma. Declare aquilo que lhe fala a alma por meio da sua comunicação. Uma comunicação expressiva, objetiva, em que o outro, ele compreende aquilo que você está dizendo. Você transmite confiança e segurança quando você conversa com as pessoas? As pessoas, elas compreendem realmente aquilo que você está dizendo? Você consegue se conectar com os sentimentos e as emoções das pessoas por meio da sua comunicação? O ethos, o pathos e o logos, trazidos pelos meios de persuasão de Aristóteles, podem ajudar você. O que é o ethos? O ethos é o chamado bom orador. O ethos é aquela pessoa que é convicta, que é firme, que é confiante para falar. Que ela exala objetividade, assertividade. O bom orador é este. O pathos nada mais é do que você despertar emoções e sentimentos na sua plateia, na sua audiência, em uma reunião, em um fechamento de negócios, para que as pessoas também se conectem àquilo que você está dizendo. Então você trabalha o emocional, que brota de dentro de você e consegue acessar aquelas pessoas. E, finalmente, o logos. O logos significa que você precisa trazer métodos, dados, fatos, argumentos que corroborem com aquilo que você está dizendo. Então, você tem um bom orador que desperta sensações na sua audiência, sentimentos e emoções, e você consegue trabalhar a sua argumentação por meio de fatos, dados e métodos. Essa estrutura, ela faz com que você seja persuasivo e faz também com que você seja influenciador. Influenciar é diferente de manipular. Quando você influencia, é um jogo do ganha-ganha. Quando você manipula, você faz algo em detrimento dos seus benefícios, não pensando no outro, no que o outro pode se favorecer e beneficiar com aquilo que você está dizendo. Então, eu falei aqui para você até agora, sobre o Golden Cycle, o ciclo dourado, porque você precisa entender o seu porquê, saber quem você é e quem você quer ser. Na sequência, eu disse da importância e da força da inteligência emocional para que você ressoe cada vez mais, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. E o terceiro ponto é você saber persuadir. Persuadir por meio da sua comunicação. Sempre lembrando que oralidade, que é o ato de falar, todo mundo fala. Então você precisa trazer a sua oratória, a sua comunicação para o nível da sua consciência, para que você ouça aquilo que você está dizendo. Se conecte com a sua voz, para que você consiga trazer à tona tudo aquilo que você deseja, que seja compreendido pelos seus pares e pelas pessoas que estão ao seu redor. Além desses 3 pontos, que eu acredito serem muito importantes para vocês, e um facilitador na atitude empreendedora, atrelada à comunicação estratégica, eu trago também o paradoxo Stockdale. O paradoxo Stockdale é um ponto de virada. Se você não conhece o paradoxo Stockdale, eu posso contar para você esse fato inusitado, curioso e altamente
inovador. O almirante Stockdale, ele foi preso pelo exército vietnamita na época da Guerra do Vietnã. E ele conta que os 8 anos que ele ficou preso, todas as semanas, ele era espancado. E como ele era o soldado oficial de maior patente, que estava preso ali com outros soldados que tinham sido também capturados pelo exército vietnamita, ele assumiu o papel de energizar e motivar estes soldados. E em uma entrevista que foi feita com ele, junto com o Jim Collins, que escreveu o livro Feitas para Vencer, que inclusive relata esse case do paradoxo Stockdale, o almirante Stockdale recebeu a seguinte pergunta, né? Ô, almirante, conte pra gente aqui, como que o senhor conseguiu sobreviver? Os otimistas sobreviviam? E ele disse, não, os otimistas eles não conseguiam sobreviver naquela situação. E aí o jornalista perguntou para ele, por que os otimistas não conseguiam sobreviver? Eles não conseguiam sobreviver porque quando chegava o Natal, eles diziam, no Natal eles vão nos soltar. E aí eles permaneciam presos. Então, quando chegava a Páscoa, eles diziam, na Páscoa eles vão nos soltar. E eles não eram soltos. Então, finalmente, na hora que chegava a ação de graças, os soldados diziam, os otimistas, na ação de graças, eles vão nos soltar. E eles nunca nos soltaram. Esses otimistas, eles morriam. O que eu costumo dizer para os meus soldados que permaneceram firmes ali, naquele momento, naquela prisão, é que eles poderiam até ser otimistas, mas eles precisavam ser otimistas realistas. O que é o otimismo realista? O almirante Stockdale, ele dizia que ele acreditava que tudo aquilo ia passar. Só que para que tudo aquilo passasse, ele precisava de 2 fatores essenciais e preponderantes. Primeiro, ele precisava de uma fé inabalável. E o segundo, muita disciplina. Com uma fé inabalável e com uma disciplina ímpar, ele sabia que tudo aquilo, em algum momento, ele ia passar. A tônica, então, era orientar os soldados para que eles sobrevivessem um dia de cada vez. Um dia de cada vez. O paradoxo Stockdale serve justamente para trabalharmos esse momento difícil que nós estamos passando no Brasil e no mundo, mas pensando que nós podemos ter uma fé inabalável e uma disciplina para tudo de novo que está vindo por aí. Mas você precisa ter inteligência emocional, saber se comunicar para energizar as pessoas e entender o seu propósito. E junto disso, eu quero trazer para você a resiliência e a antifragilidade. Porque o nosso almirante Stockdale, ele foi para além da resiliência. A resiliência é quando você passa por uma situação adversa e quando ela cessa, você volta para o seu estado normal. Sim, você retoma o seu estado normal. Mas o antifrágil, que Nassim Taleb fala sobre a antifragilidade, você passa por uma situação adversa e você volta dela transformado. Eu acredito muito que uma atitude empreendedora hoje, ela é para além da resiliência. Ela é uma atitude antifrágil. E ela requer também, junto com a antifragilidade, um cenário de mudança de mentalidade, que é um mindset de crescimento. Então, você precisa ter uma mentalidade de crescimento, porque a mudança já veio. Ela já está acontecendo. Ela é inerente, ela é necessária.
Eu me recordo bem no livro Mindset, da professora Carol Dweck, em que ela relata a persistência de um estudante diante de um desafio que nem mesmo ele sabia que era desafio. E é uma história simples, mas que mostra como que a mudança de mentalidade pode causar uma transformação. O estudante, ele entrou dentro de uma sala de aula na universidade, era uma aula de matemática, e na lousa da professora tinha escrito uma equação enorme. Ele rapidamente sentou-se, copiou aquela equação, e assim que finalizou a aula, ele foi embora. Passados 3 semanas, ele encontrou com a professora no corredor e disse para ela: ô professora, eu consegui resolver aquele problema. A senhora entregou um para-casa muito difícil, mas eu consegui. Ela olhou para ele e perguntou: que para-casa é esse, meu filho? E aí ele disse: é essa equação enorme que a senhora colocou no quadro há 3 semanas. Ela olhou para a equação, olhou para o menino. Olhou para a equação, olhou para o menino. E ela disse: nós temos um problema aqui. E ele disse: o quê? Então ela disse: essa equação, ela não tinha resposta, meu filho. Mas ninguém disse para ele que não tinha, né, gente? E ele foi lá e fez. Quantas vezes nós temos ideias, nós estamos aí num momento em que a criatividade, ela está aflorada. Olha o que é que vocês estão fazendo nesse sábado de manhã, maravilhoso aqui, e eu conversando com vocês nessa presença aí tão bacana, tão singela. Vocês estão trabalhando a criatividade e estão num processo de mudança de mentalidade e antifragilidade. Seja igual a esse estudante. Não permita que as pessoas digam para você que não tem resposta, que não tem jeito. Aplica a atitude empreendedora na sua vida, porque vai dar certo. Eu tenho aplicado a atitude empreendedora na minha vida desde que eu fui demitida em 2017. E a cada dia eu vou mudando a forma e eu vou aprendendo novos conceitos. A antifragilidade é essa transformação para você se abrir para o novo. E o novo, ele sempre vem. Esse é o nosso novo normal. Então, nós passamos aí pelo círculo dourado, falando sobre a importância da ressonância dinâmica, sobre a persuasão, como essa antifragilidade é algo poderoso, atrelado ao paradoxo Stockdale. Ter uma fé inabalável e uma disciplina de que tudo isso vai passar. Mas precisamos ter fé e disciplina juntos. Junto dessa resiliência e dessa antifragilidade, eu trago para vocês uma metodologia que chama-se 70-20-10. Se tudo isso que eu falei para você começar a praticar e entender como funciona a metodologia 70-20-10, vai ficar mais fácil de você trabalhar a sua linha de aprendizagem. E como que você faz isso? 70% do seu aprendizado você aprende com experiências próprias. Você aprende fazendo. Se você não pegar e executar, você não vai se aprimorar. 20% do seu aprendizado vem do aprendizado com os outros, de outras conexões que você faz, de outros olhares que você tem, vem dos outros fazerem. E, finalmente, 10% do aprendizado vem com cursos. Então, se você assistir essa palestra, essa conversa que nós temos aqui, fez 5 anos de faculdade, faz curso online, participa aí de N palestras e você não aplicar aquilo que você aprendeu, de nada vai adiantar. De nada vai adiantar se você não tirar uma lição aprendida de um vídeo, de um livro, de uma música que você ouviu. Então, você precisa fazer acontecer. E pensando nesses 20% de aprendizado que você tem com os outros, eu ainda trago um questionamento que pode ser um pouco chato. Você sabia que você é a soma da média das 5 pessoas das quais você mais se relaciona? Então é melhor você começar a pensar com quem que você anda andando. Quais são as músicas que você ouve? Quais são os vídeos que você assiste? Quais são os grupos de WhatsApp, de Telegram que você frequenta? Tudo isso pode dizer muito sobre você. O seu aprendizado pode ser influenciado
por todas essas relações que você tem no dia a dia. O professor Daniel Goleman, ele conta no livro dele de inteligência emocional que se você consumiu coisas interessantes durante o dia, no seu período do sono, o seu cérebro vai se divertir com tudo aquilo. Mas, se você consumiu tralha durante o dia também, quando você for dormir, o seu cérebro também vai se divertir com todo aquele lixo e com toda aquela tralha. Quando alguém disser que fulano está com o dedo podre, não é que o fulano está com o dedo podre. Ele está numa frequência tão baixa e tão ruim que ele vai atrair para ele aquelas pessoas podres. É fato, gente. Perceba você, quando você começou a mudar a sua mentalidade, quando você começou a buscar crescimento, algumas pessoas apareceram para você. É o campo vibracional. E outras pessoas saíram do seu radar. Elas já não estavam na mesma vibração que você. Então você vibra aquilo que você quer. Não acorde de manhã acreditando que o seu dia vai ser uma merda. Porque se você disser isso, o seu dia será uma merda. Agradeça, seja grato por tudo. E faça do seu dia a melhor entrega que você puder fazer. Então pense nisso. E se você quer se aprimorar, buscar mais conhecimento, crie uma trilha de aprendizagem. Se você criar uma trilha de aprendizagem, você pode, por exemplo, colocar 7 pontos que são essenciais e que você gostaria de aprender ao longo do ano. Faça isso acontecer pelo menos 50%. Não peça muito de você, não se cobre muito, mas fique atento e cumpra aquilo que você estabeleceu. Cumpra suas metas com você mesmo. Busque conhecimento. Busque beber de outras fontes. Então eu quero que você treine e quero que você pratique tudo isso que eu trouxe para você até agora. E para trabalhar a sua prática, você vai precisar de estratégia. Segundo Sun Tzu, no livro A Arte da Guerra, ele fala algo que muito me marca. Ele diz sobre essa questão da estratégia. Então existe uma fala dele que eu acredito que seja muito interessante e que faz muito sentido para nós em toda essa jornada que nós já vivenciamos aqui e que eu estou compartilhando com vocês. Eu sou uma estrategista da minha vida e eu trabalho com táticas. Sun Tzu, ele diz o seguinte, e isso serve muito para uma atitude empreendedora e uma comunicação estratégica também. Ele diz que quando você se conhece e conhece o seu oponente, as suas chances de vitória, elas são grandes no campo de batalha. Se você se conhece, mas não conhece o seu oponente, há momentos que você vai vencer e há momentos que você será derrotado. Mas se você não se conhece e não conhece o seu oponente, as chances da sua derrota provavelmente serão certas. Então, com estratégia, autoconhecimento, entendendo um pouquinho de cada ponto desse que eu passei, desde o círculo dourado, passando pela inteligência emocional, que não é modinha, que é importante, ter empatia, habilidades sociais, autoconsciência, autogestão, entendendo a forma como você se comunica, trabalhando a sua oratória de forma consciente, os 3 meios de persuasão, sendo um bom orador, sendo uma pessoa que desperta emoções nas pessoas, trazendo dados, fatos, argumentos, permanecendo numa fé inabalável, como o paradoxo de Stockdale, buscando a sua disciplina por meio da sua antifragilidade, a sua antifragilidade juntamente com uma mentalidade de crescimento. E junto de tudo isso, treinar e praticar incessantemente a sua aprendizagem para que você fique cada vez melhor. Tudo isso é estratégia. Eu gosto muito dessa frase da Oprah Winfrey e espero que toque em alma de vocês também. Você precisa saber o que acende a sua própria faísca para poder iluminar o mundo. Então saiba que se você ilumina o mundo, você consegue iluminar a vida de outras pessoas também. E é isso que nós estamos fazendo aqui agora, nos iluminando juntos. Renove-se, reinvente-se, renasça e recomece a todo momento. Deixo para vocês alguns livros que me inspiram muito
Roube como Artista, do autor Austin Klein. Eu gosto também desse livro, Take and Give, Dar e Receber. Gosto da autora Carol Dweck, com o livro Mindset. A Amy Cuddy, com O Poder da Presença. Eu também recomendo que vocês tenham acesso, para entender mais sobre o mundo dos negócios e atitude empreendedora, o resumocast.com.br, que tem podcasts maravilhosos relacionados ao mundo dos negócios e empreendedorismo. Quero que você ouça 2 podcasts no Resumo Cast, é o 128, o Antifrágil, e o 54, Como Steve Jobs virou Steve Jobs. Mas você pode se divertir com um conteúdo maravilhoso que está posto lá. Além disso, quero que você ouça o podcast da CBN Professional, número 91, Pensar, Andando e Praticar Aprendendo, que é uma entrevista com o João Kepler, que vai enriquecer muito a forma como você pensa e se comunica estrategicamente. E eu gostei muito desse podcast do Primo Rico, número 11, O Sucesso é Treinável. Que ele fala onde que você vai colocar o seu foco para você conseguir fazer a sua melhor entrega e produzir cada vez mais. Finalizo a nossa manhã maravilhosa com essa frase que muito me toca. Aprendi que as pessoas vão esquecer o que você disse e as pessoas vão esquecer o que você fez, mas elas jamais esquecerão como você as fez sentir. Então pense nisso. Você está aqui nesse mundo para você deixar um legado. Deixar legado é deixar conhecimento, é alavancar outras pessoas, é cuidar de gente, é trabalhar uma comunicação não violenta, uma comunicação mais empática. É fazer com que as pessoas realmente lembrem de você por aquele calorzinho ali no coração que você fez ela ter. Deixo aqui os meus contatos, vocês podem entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Esse é um QR Code que eu deixei também, para que vocês possam entrar no meu grupo do Telegram de Oratória Estratégica. Eu sempre estou oferecendo conteúdos muito interessantes e atualizados nesse mundo da comunicação, e eu espero vocês com um café. Eu agradeço vocês pelo tempo precioso que vocês cederam para estar aqui comigo, e eu espero que toda essa jornada tenha feito sentido para vocês. Muito obrigada, gente. Um beijo. Muito bom, muito bom. Muito bom. Bom domingo aí. Obrigada. Muito legal. Obrigada.